Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 17 de abril, vamos dar início à nossa monitoria. Hoje estamos aqui, estou sozinha hoje, mas essa aula vai ficar gravada, vai ser disponibilizada para vocês. Então, espero contribuir com o aprendizado, com esse processo de aprendizado de vocês na disciplina de Direito Civil. Tá legal? Vamos lá. Hoje eu trouxe uma revisão sobre a temática de pessoas jurídicas e neste mesmo escopo eu trouxe uma questão sobre fundações e também trouxe 2 julgados para analisarmos juntos. É de extrema importância que nós façamos realmente esta análise da doutrina, obviamente, sobretudo da legislação, depois da doutrina, da análise dessa legislação e, por fim, da aplicação prática da jurisprudência. Então, trouxe aqui uma jurisprudência falando sobre os direitos da personalidade no que tange às pessoas jurídicas, como será aplicada. Então, é bem interessante. Vocês vão ver na prática como funciona. E, por outro lado, trouxe um julgado que vai exemplificar o caso dos condomínios, que são entes despersonalizados, que houve algumas dúvidas a respeito disso na última monitoria, e vai ser bem interessante que nós façamos essa análise juntos, tá legal? Eu estou aqui com os slides que eu elaborei e vou apresentar para vocês. Vi que tem uma pessoa aí, se você puder, por gentileza, me avisar se está dando para visualizar, se está possível, né, de ver. Eu agradeço. Oi, boa tarde. Tá dando para ver sim. Tá legal, muito obrigada, viu? Vamos lá. Então, esta primeira introdução, eu vou pular, porque nós conversamos bastante disso já. Creio que, salvo engano, na última monitoria, nós fizemos essa introdução, falamos um pouquinho do conceito e da relevância das pessoas jurídicas na sociedade a qual vivemos, essa existência social entre a existência real, a distinção entre as pessoas jurídicas e as pessoas naturais. Então, nós trouxemos a natureza jurídica, as teorias, trouxe para vocês até mesmo uma questão, nós resolvemos juntos, de que a teoria adotada pelo sistema jurídico é a teoria da realidade técnica, né, a qual combina a realidade objetiva e a realidade jurídica. Então, é bem interessante. Nós fizemos essa introdução, falamos dos elementos para a constituição da pessoa jurídica, a vontade humana criadora, falamos da affectio societatis, falamos bastante disso, da licitude dos seus objetivos, hão de ser objetivos lícitos, idôneos, tá? E, por fim, a observância dos requisitos legais. Portanto, nós fizemos essa introdução e eu acredito que nós paramos aqui. Falamos das sociedades irregulares, que são as chamadas sociedades de fato, e depois falamos um pouquinho dos entes despersonalizados. Mas agora trouxe mais a fundo para vocês. Não vou me demorar por conta do tempo, e eu quero muito também, quando nós chegarmos na temática do que eu acho relevante nós analisarmos o julgado, eu vou parar aqui um pouquinho e nós vamos lá fazer essa análise, tá bom? Então, vamos lá. Falando das sociedades irregulares, nós sabemos que há uma pequena confusão no que tange a diferenciação das sociedades irregulares e os entes despersonalizados. Para tanto, fiz um quadro exemplificativo, um quadro que separa realmente. Nós podemos visualizar neste quadro os pontos em comum e o que diferencia esses dois institutos, tá legal? Vamos falar um pouquinho, então, das sociedades irregulares.
ela é uma entidade sem registro, ou seja, isso faz com que ela seja um ente despersonificado, ou seja, que não é dotado de personalidade jurídica. Mas essas sociedades, elas cumprem todos os requisitos, diferente dos entes despersonalizados. As sociedades irregulares, portanto, elas cumprem todos os requisitos, mas este registro não é feito. Então, nós temos aqui o artigo 986. Leio. Enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização, pelo disposto neste capítulo, observadas subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis as normas da sociedade simples. Pessoal, aqui vou tomar um pouco de cuidado para não aprofundar tanto no que tange a esfera do direito empresarial. Aqui nós temos mais que ter uma visão geral. Então, nós temos que a sociedade regular é uma sociedade que cumpre os requisitos, mas não faz o registro. Tá legal? Então, qual é a principal consequência dessa falta de registro, dessa despersonificação? Os sócios vão responder pessoalmente e de maneira ilimitada pelas obrigações da sociedade. Então, o seu patrimônio pessoal não será protegido, tá bom? Já os entes despersonalizados, diferentemente das sociedades irregulares, eles não cumprem os requisitos, como é o caso dos condomínios, do caso do espólio, o caso da massa falida. Então, esses institutos citados agora por mim, eles não preenchem os requisitos e, portanto, não são dotados de personalidade. Temos aqui, segundo o artigo 91 do Código Civil, constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotada de valor econômico, tal que alguns bens e patrimônios, herança jacente, vacante, massa falida, espólio, ou seja, mesmo não possuindo personalidade jurídica, podem usufruir da capacidade processual e ter legitimidade ativa e passiva para acionar e serem acionados em juízo mediante representação. Então, o que nós tiramos disto? Ainda que esses entes, essas entidades, não possam se registrar, um dos motivos que eu falei é a falta dessa affectio societatis. Vamos pegar o exemplo do condomínio. O condomínio, nitidamente, não temos pessoas reunidas com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, assim, no que tange ao sentimento de coletividade, vocês entendem? Os condomínios, eles nada mais são essa reunião de pessoas que vivem ali no mesmo local e, para tanto, tem direitos e deveres, mas não tem essa affectio societatis, esse sentimento de coletividade. Portanto, ainda que não possam se registrar, eles podem ter, como está aqui, essa é uma concepção doutrinária, podem usufruir da capacidade processual e ter legitimidade ativa e passiva para acionar e serem acionados em juízo mediante representação. Aqui embaixo, é necessário regularizar legalmente esses entes despersonalizados, visando beneficiar as diversas atuações em conjunto, o que resultaria na unificação de interesses e vontades. Vou passar por cima este quadro e logo nós vamos para o julgado, que é bem interessante, vocês vão gostar. Sociedade regular e entes despersonalizados. Vamos ver. Sociedade regular cumpre todos os requisitos para se registrar, mas não o fazem. Em contrapartida, os entes despersonalizados cumprem quase todos os requisitos, mas não todos. E falta, por exemplo, essa vontade humana criadora, por exemplo. Outro ponto, ausência de personalidade jurídica para ambos. Então, podemos ver um ponto em comum. Outro ponto aqui, sócios respondem pelas dívidas sem limite, de maneira ilimitada na sociedade irregular. E no ente despersonalizado, os membros respondem até o valor de suas participações. Tá legal?
A sociedade irregular. Podem operar, mas são irregulares perante a lei. Já os entes despersonalizados podem operar, mas não têm personalidade jurídica. Para tanto, o ponto crucial que vai diferenciar esses dois institutos é a sociedade irregular, ela é irregular, como o próprio nome já diz. Em contrapartida, o ente despersonalizado, ele não é irregular, ele simplesmente não cumpre os requisitos e não tem o devido registro, tá ok? Vamos para o julgado? Vai ser bem interessante nós analisarmos essa questão do condomínio, tá bom, gente? Legal, mais pessoas entraram. Vamos então aqui observar o julgado. Vou abrir com vocês. Eu fui pesquisar essa jurisprudência no TJ do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo. Não encontrei nada tão assim relevante aqui no TJ São Paulo, não em minhas pesquisas, claro, mas esse aqui eu achei bem legal e trouxe aqui para vocês. Vocês estão enxergando aqui o julgado? Sim. Certo, muito obrigada. Então, vamos lá. Claro que uma jurisprudência, no momento que nós estamos aqui no nosso estudo, nós não vamos estudar propriamente a parte processual, até porque ainda vocês não tiveram esse conteúdo, ainda estão nos conteúdos introdutórios, e muitas coisas vocês ainda não vão entender, assim como eu, que também algumas coisas eu não tive ainda. Então, o que nós podemos analisar aqui e visualizar o que nós já aprendemos? Aqui, neste caso, é uma apelação cível, uma ação indenizatória, tá? É legal que nós lermos sempre a ementa, que é um resumo de todo o julgado. Então, um protesto, dano moral e impossibilidade. Então, aqui nós já sabemos que foi desprovido, foi um recurso desprovido. Depois nós vamos ver o porquê. Registro cartorário no débito em nome do condomínio, ente despersonalizado. Ausência de violação à honra objetiva. Então, fica a pergunta, pessoal. Eu vou escrever aqui. Condomínios quais são entes despersonalizados podem ter direitos da personalidade afetados. E se nós estudamos que os direitos da personalidade atingem as pessoas jurídicas naquilo que cabe, naquilo que couber, e nós estudamos que os entes despersonalizados não têm personalidade jurídica, então não concordam que é difícil pensar como que se aplicariam os direitos da personalidade em um ente que não tem personalidade jurídica. Então, aqui nós vamos ver a fundamentação do julgado, tá legal? Vou ler brevemente para vocês entenderem o contexto. Extrai-se dos autos que um condomínio apelante ajuizou demanda indenizatória, ou seja, pediu indenização em desfavor do município de Vitória, da cidade de Vitória, almejando reparação por danos de ordem extrapatrimonial decorrente de protesto indevido de certidão de dívida ativa no valor de R$ 10.427. Tá? Aumentou aqui. No caso, não se justifica a reparação moral por se tratar o apelante de ente sem personalidade jurídica. Então, aqui nós já temos a resposta. Não se aplica, não se justifica a reparação moral por se tratar o apelante, no caso o condomínio, de ente sem personalidade jurídica. E, portanto, pessoal, sem honra objetiva. Já eu explico um pouquinho da diferença dessa honra objetiva e a honra subjetiva. E aqui ele fundamenta, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Então, eu vou... Aqui tem bastante... Aqui nós temos 5 páginas, tá? Mas eu marquei alguns pontos aqui bem interessantes. Vamos lá. Então, vocês entenderam que o condomínio, ele está solicitando indenização ao município por uma cobrança de um
um prejuízo, uma cobrança de um protesto dito indevido de certidão de dívida ativa no valor de R$ 10.427,25. Tá legal? Então, olha esse ponto, gente, que legal. A municipalidade, ou seja, o município de Vitória, não rechaçou a tese de protesto indevido. Então, por que esse julgado nós vimos que foi improcedente? Não foi pelo fato do protesto indevido, porque o próprio município não recusou, ele não recusou que foi uma dívida indevida. Eles não recusaram isso, apontando apenas que é impossível a percepção de indenização por danos morais por entidade despersonalizada. Olha que interessante, gente. Então, nós já temos aqui a resposta. É impossível a percepção de indenização por danos morais por uma entidade despersonalizada. Claro que o direito ele é muito volátil, ele pode mudar, sofrer alterações, mas neste momento que nós estamos, os condomínios ainda são entes despersonalizados e, portanto, eles não podem solicitar indenização por danos morais porque não possuem a personalidade jurídica, tá? Então vamos lá, o magistrado julgou improcedente, considerando que, conquanto o fato que origina o suposto abalo moral decorra de matéria tributária, visto que diz respeito a protesto indevido de dívida fazendária, o cerne da controvérsia importa, em verdade, análise das regras de direito civil, de modo que, a meu sentir, de rigor o exame da questão ora versada sob a ótica do entendimento adotado pela segunda seção do STJ, o qual julga casos de direito privado, os condomínios são entes despersonalizados. Então, logo, torna-se descabida a pretensão de ressarcimento por supostos danos extrapatrimoniais experimentados, porquanto não se admite que sofram abalo em sua própria honra ou imagem. Então, vamos lá, gente. Aqui, no caso, não se justifica a reparação moral por se tratar o apelante de ente sem personalidade jurídica e, portanto, sem honra objetiva. Pessoal, aqui vocês já devem ter visto a diferença entre honra objetiva e honra subjetiva. No que tange os direitos da personalidade, vou até escrever aqui. Os direitos da personalidade se aplicam às pessoas jurídicas somente no que tange a sua honra objetiva, nunca a honra subjetiva. Pessoal, de maneira simples, a honra subjetiva, ela diz aquilo que ela diz respeito àquilo que é individual, aquilo que é assim personalíssimo da pessoa, e nós fazemos essa relação com a pessoa natural. E avalia-se que a honra subjetiva não se aplica às pessoas jurídicas pelo motivo óbvio de que só podem ser feridas honras objetivas, como, por exemplo, danos a seu objeto societário. Acredito que vamos estudar isso mais a fundo, tá legal? Mas isso é importante vocês saberem, que somente pode se aplicar o direito à personalidade no que tange a honra objetiva e nunca a subjetiva, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui ele vai falar do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que os condomínios são entes despersonalizados, pois não são titulares das unidades autônomas, além de não haver entre os condomínios a affectio societatis, tendo em vista a ausência de intenção dos condôminos de estabelecerem entre si uma relação jurídica, sendo o vínculo entre elas decorrente do direito exercido sobre a coisa e que é necessário à administração da propriedade comum.
Não vou ler mais, claro, eu marquei outros pontos também, mas aqui depois eu disponibilizo para vocês. Olha que interessante, não há como falar em dano moral em favor de mera massa patrimonial desprovida de personalidade jurídica. Pronto, só isso. E já está ótimo. Era isso que eu gostaria de passar para vocês, tá? Depois eu vou disponibilizar. Mas aqui nós vemos nitidamente que não se aplicam, então, os direitos da personalidade aos condomínios. No que tange aqui, aos entes despersonalizados, tá legal, gente? Vocês estão me escutando direitinho? Acredito que sim. Então, vamos lá, voltar para o slide. Falamos bastante disso. Alguém tem alguma dúvida? Podem me interromper, se for o caso, tá bom? Vamos lá. Agora, introduzindo as associações. Temos aqui o artigo 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Nós já estudamos bastante sobre isso, já fizemos até mesmo questões. Eu peguei aqui uma concepção doutrinária da Maria Helena Diniz, tá legal? E vou aqui ler com vocês. Associação é a forma pela qual certo número de pessoas, ao se congregarem, coloquem em comum serviços, atividades, conhecimentos em prol de um mesmo ideal, objetivando a consecução de um determinado fim, com ou sem capital e sem finalidades lucrativas. Como nós já estudamos, até já resolvemos uma questão sobre isso, não quer dizer que eles não podem obter lucros. No entanto, esses lucros devem ser reinvestidos no propósito da entidade, da associação. Temos aqui no artigo 54 como deve ser a composição do estatuto das associações. Então, é bem interessante, isso é bem prático. Como que deve ser feito esse estatuto? Então, nós temos aqui pontos importantes, tá legal? Denominação, os fins, a sede da associação, por exemplo, quais são os direitos e deveres dos associados, enfim, qual o modo de constituição, funcionamento dos órgãos deliberativos, forma de gestão administrativa, tá legal? Agora vamos analisar alguns artigos. O artigo 55. Os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Tá? Isso é uma liberdade que este artigo 55 traz para ver no estatuto, tá bom? O artigo 56, a qualidade de associado é intransmissível se o estatuto não dispuser o contrário. Então, se o estatuto nada prever quanto a isso, segue a regra geral, que é a qualidade do associado é intransmissível, ou seja, não se passa a outrem, não se transmite, é somente dele, é personalíssimo, tá legal? Salvo disposição em contrário, que é o que está dizendo o artigo 56. No artigo 57, temos aqui a exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida, em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso nos termos previstos do Estatuto. Então, aqui está prevendo a exclusão do associado, somente se houver uma causa relevante, uma justa causa. Artigo 58. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei ou no estatuto. Então, aqui demonstra nitidamente que tudo está previsto, deve pelo menos estar previsto no estatuto, tá legal? Artigo 59, compete privativamente à Assembleia Geral destituir os administradores e alterar o estatuto. Então, aqui nós já vemos essa
superioridade da Assembleia Geral, que é o órgão máximo da associação. Por fim, dissolvida a associação, estamos aqui falando no caso de dissolução, depois de deduzidas o patrimônio, será destinado a entidade de fins não econômicos designada no estatuto, ou, se for omisso, deve ser transferida a uma associação com fins idênticos ou semelhantes, tá legal? No caso de encerrar a associação, de dissolver, tá legal? A sociedade. Temos aqui o artigo 981. Celebra um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Aqui nós já temos a principal diferença. A sociedade, ela, claro, nós temos os tipos societários, sociedade simples e sociedade empresária, mas elas visam obtenção de lucro, tá? E o artigo 966, ele vai falar do empresário. Quem é o empresário? Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Então, parágrafo único, não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com um concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Aqui, pessoal, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos um médico. A pessoa do médico, ele, abrindo seu consultório, ele não pode ser considerado empresário, bem como advogado. Pessoalmente, o advogado não pode ser considerado empresário, mas se constituir elemento de empresa, vamos supor, nós temos aqui uma sociedade de médicos. Eu vou naquela clínica não pelo médico X ou pelo médico Y, mas eu vou pelo tratamento que aquela clínica vai me dar, independente de qual seja o médico. Então, aqui nós já vemos o elemento de empresa. Tá? O elemento de empresa é justamente esse, quando se perde essa distinção, tá legal? Da pessoa natural. E nós buscamos, por exemplo, vamos fazer um exame em uma clínica que tem diversos médicos, não estamos buscando o tratamento específico daquele médico, tá legal? Temos aqui o registro, depois vocês podem ver com calma. E aqui essas diferenciações, a sociedade simples, atividades não empresariais, como profissão intelectual, literária, científica, prestação de serviços. E já empresárias são atividades econômicas organizadas para a produção ou circulação de bens ou serviços. Temos aqui as diversas sociedades, lojas, enfim, os exemplos que nós temos, como aqui eu trouxe, indústrias, comércios, empresas de serviços, etc. Ela deve ser registrada na junta comercial, é mais rígida e tem obrigações legais de prestação de contas e de transparência. Em contrapartida, a sociedade simples, ela é mais flexível, com poucas formalidades, tá? Temos aqui consultórios médicos, os escritórios de advocacia, sociedade de prestação de serviço em geral, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Muito bem. Agora, falando um pouquinho das fundações, temos o artigo 62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Ou seja, até agora nós temos a associação e a sociedade. E agora estamos falando das fundações. As associações, nós vimos, certo? Vou até voltar um pouquinho aqui para nós realmente não nos perdermos nesse raciocínio. Pessoas que se reúnem para fins não econômicos. Temos o exemplo das questões já resolvidas.
pessoas que se reúnem para ajudar, por exemplo, moradores de ruas. Então, são finalidades não econômicas, tá? Pode haver uma confusão um pouquinho com a fundação, mas eu vou explicar e, caso tenha alguma dúvida, nós podemos sanar essas dúvidas, tá legal? A sociedade, diferentemente das duas, são para obtenção de lucro, tá legal? E as fundações, elas dizem respeito a um acervo patrimonial dotado de personalidade jurídica para realização de fins determinados, sempre de interesse público e imutáveis indicados pelo seu fundador. Vocês poderiam me ajudar? Vocês conhecem, assim, alguma fundação? Por exemplo, é muito comum jogadores de futebol, cantores. Vocês conhecem alguma fundação, assim? Algum jogador? Porque aí fica mais fácil nós visualizarmos assim. Porque estamos aqui tratando de um acervo patrimonial que é investido, tá legal? Então, se vocês não quiserem falar, mas lembrarem realmente aqui, geralmente jogadores de futebol, pessoas famosas que às vezes têm um acervo patrimonial considerável e investem esse acervo patrimonial com a finalidade beneficente e com o propósito da fundação, tá legal? Só um momentinho que travou aqui. Aqui nós temos no mesmo artigo 62 o parágrafo único, que vai falar os propósitos da fundação. Ela somente poderá se constituir para fins de assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente, promoção do desenvolvimento sustentável, pesquisa científica, tá? Atividades religiosas, até mesmo atividades religiosas, promoção da ética, cidadania. Então, podemos ver que tem esse propósito do bem comum, um propósito beneficente, tá? Artigo 66. Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas. Então, se nós temos uma fundação aqui no estado de São Paulo, quem vai velar, cuidar dessa fundação é o Ministério Público, tá? Parágrafo 1º. Se funcionarem no Distrito Federal ou em território, caberá o encargo ao Ministério Público do Distrito Federal e territórios. Parágrafo 2º. Se estenderem a atividade por mais de um estado, caberá o encargo em cada um deles ao respectivo Ministério Público. Ou seja, podemos concluir que o MP é o fiscal das fundações, tá bom? Agora, nós vamos falar de organizações que são regidas de maneira especial. Por que digo isso? Porque nós temos aqui as organizações religiosas e os partidos políticos que não se encaixam nos requisitos e pressupostos para a constituição de associação, fundação ou sociedade. Então, são entidades que não se encaixam nos 3 já estudados. E, para tanto, eles são regidos por lei especial. No caso, o partido político, tá? E a organização religiosa, ela teve aqui, pela Lei 10.825, ela deu uma nova redação ao artigo 44, que vai falar da organização religiosa do Código Civil. Tá bom, gente? Então, eu trouxe aqui só esse pedacinho para vocês verem que essa lei deu uma nova redação a esses artigos e, sobretudo, ao artigo 44, que é o que vai falar especificamente da organização religiosa. Leio para vocês. Claro, aqui nós temos outros incisos, mas eu peguei
somente o dos dois que dizem respeito agora ao nosso estudo. Artigo 44, são pessoas jurídicas de direito privado as organizações religiosas e os partidos políticos. Tá legal? Pessoal, antes da gente continuar, eu gostaria só de resolver uma questão com vocês que eu não resolvi, que está naquela lista de exercícios. Vocês, se tiverem ela aí, eu vou projetar, mas gostaria muito da participação de vocês. Se vocês quiserem, né, me ajudar a ler a questão e a responder, tá bom? Quem pode me ajudar a fazer a leitura da questão para ficar mais dinâmico? Se alguém puder, quiser abrir o microfone para fazer a leitura da questão e nós resolvermos juntos. Estou abrindo aqui. Trouxe uma questão somente de fundação, tá legal? Alguém se disponibiliza para fazer a leitura? Seria bem interessante. Muito bem. Então, eu faço a leitura para vocês e nós vamos resolvendo juntos, tá bom? Questão sobre fundações. É uma questão da OAB do ano de 2012. Eu faço questão de pegar questões da OAB para que nós vejamos realmente que é possível responder questões de um nível mais elevado, mas que nós, no momento que nós estamos, já somos capazes de responder essas questões. Vamos lá. Roberto, por meio de testamento, realiza dotação especial de bens livres para a finalidade de constituir uma fundação. Então, nós já temos aqui o propósito, que é a fundação, com a finalidade de promover assistência a idosos no município do Rio de Janeiro. Já vimos que se enquadra naquele artigo que nós estudamos, né, pessoal? Que tem o propósito beneficente. Tá legal? Está travando um pouquinho, mas eu vou voltar aqui para vocês verem. Os propósitos, né, da fundação. Aqui. Então, nós já sabemos que o propósito é promover assistência a idosos no município do Rio de Janeiro. Então, vocês viram aqui, é o inciso 1, assistência social. Então, ela está dentro do propósito da fundação, tá legal? Todavia, os bens destinados foram insuficientes para constituir a fundação. Então, o acervo patrimonial não foi suficiente, pretendido pelo instituidor. Em razão de Roberto nada ter disposto sobre o que fazer nessa hipótese, é correto afirmar que: alternativa A, os bens dotados deverão ser convertidos em títulos da dívida pública até que, aumentados com os rendimentos, consigam perfazer a finalidade pretendida. Não temos uma previsão legal quanto a isso, então nós podemos eliminar essa questão. Eu vou trazer depois os artigos certinho para vocês sobre a resposta dessa questão, tá bom? Alternativa B. Os bens destinados à fundação serão, nesse caso, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. Não vimos isso agora há pouco. Pode ser essa, né? Então, vamos deixar aqui e vamos guardar. Alternativa C. A Defensoria Pública do Estado respectivo, responsável por velar as fundações, podemos parar por aí. Quem é que é responsável por fiscalizar, por velar pelas fundações? É o Ministério Público. Então, essa questão está errada também. Tá bom, gente? Vou escrever aqui. Fiscal das fundações é o Ministério Público de cada estado. Por fim, alternativa D,
Os bens serão arrecadados e passarão ao domínio do município se localizados nas respectivas circunscrição. Também não temos, mas poderíamos ficar em dúvida, não é mesmo? Nós temos aqui, pessoal, eu vou escrever porque tá travando um pouquinho, senão eu copiava do site do Planalto o artigo. Mas eu vou escrever aqui para vocês. Nós temos aqui o artigo 62 e 63. Deixa eu só confirmar se eles não estão aqui no meu slide. Ah, tá aqui. Só o 63 que não. Mas vamos ler então o 62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim que se destina e declarando a maneira de administrá-la. Então, aqui, pessoal, nós vemos que ele fez, no caso, o Roberto, ele fez isso. Ele indicou exatamente uma escritura pública aqui por meio de testamento. Ele fez um testamento evidenciando a dotação especial de bens livres para a finalidade de constituir uma fundação. Então, artigo 62, ok. Temos aqui o artigo 63. Qual é o artigo 63? Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação. Olha a resposta aqui, gente. Em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. Somos levados neste sentido à resposta, que é, se alguém quiser responder. Alguém sabe a resposta? Seria a letra D? Muito bem. Alternativa B. Como eu já evidenciei aqui para vocês, os bens destinados à fundação serão, nesse caso, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. Então, não temos dúvida de que esta é a resposta correta. Tá legal, gente? Depois vou disponibilizar para vocês, mas é bem interessante que façamos realmente esse estudo a partir de questões, tá bom? Depois envio para vocês. Nós temos mais 15 minutos. Vou continuar aqui, que eu estava falando de organizações religiosas e partidos políticos. Então, essas entidades, pessoal, não se encaixam nos requisitos para associação e fundação, associação e sociedade. No entanto, são regidos por lei especial e também foi previsto no artigo 44. Então, aqui o parágrafo 1º do artigo 44. São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Pessoal, quem aqui gosta de constitucional? Nós vemos nitidamente que as demais legislações, elas vão fazer valer aquelas leis que são previstas constitucionalmente. Temos aqui, salvo engano, o inciso 5 ou 6 do artigo 5º, que vai dizer exatamente do respeito à religião. Então, aqui o legislador observou, nós não podemos
ainda que não se encaixe nas associações, sociedade e fundação, nós não podemos negar a existência das organizações religiosas, tá? Então, aqui foi inserido este inciso no artigo 44. E aí depois os partidos políticos, que serão organizados e funcionarão conforme disposto em lei específica. E o partido político, ele deve ser registrado no Tribunal Regional Eleitoral. Tá bom? Temos também a lei especial, as regras específicas, essa lei 9.065, de 95. Quem estava hoje no Congresso, foi citada essa lei. Nós temos as particularidades, e é bem interessante que, ainda mais neste ano, estamos no ano eleitoral, e quem tiver curiosidade, tiver um tempinho de dar uma lida nos artigos e ver as previsões legais no que tange os partidos políticos, tá? Eles têm vedações, têm algumas permissões e são bem interessantes. Aqui, diferenciando as duas, as organizações religiosas são entidades diversificadas e cuja limitação legal acarretaria afetar a liberdade religiosa, como eu disse. E, portanto, pessoal, a solução encontrada foi aplicar as regras destinadas às associações naquilo que couber, tá bom? E os partidos políticos têm uma lei especial, tá bom? Para finalizar, aqui eu acabei o slide, depois disponibilizo para vocês ele completo. Alguém tem alguma dúvida? Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Certo, pode falar. Os partidos políticos e as fundações são isentos de imposto? Você fala, só para eu ver se eu entendi, os partidos políticos e as fundações? Então, eu não vou saber dizer exatamente as regras quanto a isso, mas nós temos sim. Eles têm isenções tributárias. Então, as fundações, organizações religiosas, elas têm isenção tributária, algumas isenções tributárias. Agora, os partidos políticos que eu não tenho certeza. Eu acredito que deve ter sim algum benefício de ordem tributária, que eu não tenho conhecimento para te falar, mas é interessante que as organizações religiosas, fundações, que têm realmente esse propósito beneficente, eles têm sim essas isenções tributárias. Tá bom? Ah, entendi. Obrigado. De nada. Então vamos lá, pessoal. Só para encerrar, a última jurisprudência. Também dizem respeito aos direitos da personalidade às pessoas jurídicas, tá? Esse daqui, gente, é bem interessante porque, novamente, traz para consolidar esse conhecimento, esse estudo das pessoas jurídicas, de que sim, elas têm personalidade. Então, se nós, ao estudarmos, pensamos, puxa, isso é estranho aos meus ouvidos, ouvir que uma entidade dessa forma tem personalidade jurídica, pode ter seus danos, seus direitos da personalidade feridos. Acredito que ler, analisar, estudar a partir de jurisprudências pode realmente sanar essas dúvidas. Aqui nós temos um recurso especial do STJ e a ementa diz o seguinte: temos aqui um recurso especial, área do direito civil, responsabilidade extracontratual, contradição ou obscuridade. A obscuridade, quando falamos aqui, é a falta de clareza, tá? No entanto, novamente, esse aqui foi improcedente, foi uma causa desprovida. Então, mas nós vamos ver aqui o porquê. Explicando, foi uma ação de indenização de danos morais e lucros cessantes e de compensação de danos morais decorrentes de atraso na conclusão de obras necessárias
para o aumento da potência elétrica na área de atividade da recorrida, o que prejudicou o seu projeto de aumento na comercialização de picolés e sorvetes durante o verão. Então, olha que interessante, a recorrida, que no caso foi essa sociedade, ela está solicitando uma indenização de danos materiais, porque houve um atraso na conclusão de obras necessárias, o que acarretou em um prejuízo no andamento da comercialização de picolés e sorvetes durante o verão. Então, aqui, olha, qual é a justificativa? A ausência de expressa indicação de obscuridade, ou seja, falta de clareza, esse parênteses fui eu que coloquei, tá bom? Então, não está aqui. Omissão ou contradição nas razões recursais ensejam não conhecimento do recurso especial. Então, aqui fica evidente que não é o fato de ser uma pessoa jurídica, mas sim tão somente a falta de clareza. Então, aqui nós vemos os dois pontos. Temos a outro julgado, em que temos os condomínios que não têm personalidade jurídica, os quais não podem ter sua honra objetiva afetados, uma vez que não tem personalidade. E temos aqui uma sociedade que sim, tem registro, portanto, tem personalidade e pode ter sua honra objetiva afetada. No entanto, o que fez com que esse recurso fosse improcedente foi outro motivo, foi a falta de clareza, e foi decidido que não, e na falta de clareza não foi provido. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva, honra subjetiva, e à parte social da personalidade, honra objetiva. Olha que interessante, para corroborar o nosso estudo. As pessoas jurídicas merecem, naquilo que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa corte consolidado o entendimento de que as pessoas jurídicas podem, sim, sofrer dano moral. Muito legal, né, gente? Então, aqui vão ter várias justificativas. Olha, a tutela da personalidade da pessoa jurídica que não possui honra subjetiva, como eu já falei para vocês, a pessoa jurídica não possui honra subjetiva, portanto, a tutela da personalidade da pessoa jurídica se restringe à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem o seu bom nome, sua fama e sua reputação. Tá bom, gente? Então, é muito legal. Isso aqui, ele vai dando explicações. A última que eu vou falar aqui com vocês. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio que a pessoa jurídica atua, bom nome, credibilidade e reputação. Portanto, a diferença que nós podemos observar é esta. É necessário, no que tange às pessoas jurídicas, uma comprovação do efetivo prejuízo. Aqui ele deu os exemplos do bom nome, da credibilidade e da reputação. Então, o motivo para improcedência deste julgado foi outro, tá legal? Aqui eu fiz um comentário, logo mais deve ser disponibilizado para vocês esse julgado, e aí vocês vão poder analisar com calma em seus estudos. Tá bom, gente? Só para encerrar, alguém tem alguma dúvida? Muito bem. Agradeço a participação de todos. Agradeço mais uma vez a contribuição, né, com a monitoria, a participação. E espero vocês na semana que vem, se tudo der certo. E semana que vem nos encontramos novamente neste mesmo horário, com resolução de questões, análise de julgados
e também revisão das aulas que vocês tiveram, tá bom? Um grande abraço, mais uma vez obrigada pela participação e até a próxima. Tchau, tchau.